Boa noite, queridos irmãos. Que alegria ter você conosco mais uma vez, conectado aqui pelas páginas do Facebook e YouTube. Você é sempre muito bem-vindo. Estamos aqui em mais uma classe Bíblia Mais, que vai ao ar todos os domingos a partir das 18 horas, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga, São Paulo. Daqui para todo o oeste paulista, para a nossa amada região aqui do oeste paulista, né, que está sobre o aquífero Guarani, um dos maiores do mundo. Olha, curiosidade para você da nossa região. Nossa região é muito linda, muito maravilhosa, né? E é um lugar onde tem pessoas que amam a Jesus e que fazem a vontade de Deus e se preocupam com a obra de Deus. E se um dia você quiser conhecer a nossa região, você será muito bem-vindo, viu? E amigos de todos os lugares do Brasil nós temos assistindo, temos como telespectadores da classe Bíblia Mais, do Amazonas, do Pará, do Maranhão, de Santa Catarina, de outras cidades do interior do estado de São Paulo. Você é sempre muito bem-vindo. Eu queria lembrá-lo, querido irmão, você de casa, se você tem uma pergunta, o que você pode fazer? Você tem aí alguns caminhos e eu vou dizer para você. Você vai colocar ali no chat do YouTube, ok? Coloca lá a sua pergunta, a sua dúvida. Você também tem o chat do Facebook e você pode aí manifestar a sua pergunta. E também para o número que aparece agora aqui na sua tela, seu telefone, na sua televisão, anota aí e manda um WhatsApp, vai vir aqui para a nossa mesa e nós teremos a oportunidade de interagir e de usar a sua pergunta para enriquecer esse programa, que é feito com todo carinho, estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem ensinado muitos amigos, de perto e de longe, e eu tenho ouvido muitas histórias lindas de pessoas que dizem assim, pastor, obrigado, viu? O Bíblia Mais está sendo uma bênção na minha vida, na minha casa, e esse é o nosso propósito. Então, você também, uma sugestão, se você pode enviar esse link aqui para um amigo, para um parente, para alguém que você sabe que está precisando de ouvir uma mensagem da palavra de Deus, esse é o momento e faça isso, que vai ser uma benção. Feito? Combinado? Eu tenho aqui nesta noite um querido amigo, o irmão Reginaldo, baiano, já enradicado no estado de São Paulo há muitos anos, né? Esteve lá na terrinha esses dias, Camamu, né? É isso? Isso, Camamu. Reginaldo, uma alegria ter você aqui. Reginaldo é de Américo de Campos, é um dos nossos anciãos ali da igreja. E é um prazer receber o senhor aqui na classe Bíblia Mais, viu, querido irmão? Muito obrigado, uma boa noite para você que está em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e juntos aprender mais a palavra de Deus. Amém, que legal. E à minha esquerda, direita de vocês, o nosso João da Bíblia. Tô dando um apelido para ele, que você já viu que tá pegando, né? O João, saúde aos nossos queridos irmãos, João. Boa noite a todos vocês, muito bom estar aqui mais esta vez. O pastor está apaixonado aqui na nossa região, além de tudo, né, pelos ipês. É isso. Ipês amarelo, roxo, agora falei para ele que tinha branco, agora está aparecendo os brancos. Então ele se apaixonou aqui por todo mundo. Mas o tema que nós vamos estudar nessa noite é um tema importantíssimo, como todos os outros, e certamente você vai se deslumbrar no aprendizado. Deus abençoe vocês aí. Verdade, João. E, amigo, você que está em casa assistindo o Bíblia Mais, já pegou sua Bíblia aí? Pastor, já está no jeito a minha aqui, né? Eu sei de alguns amigos aí que já vão com a Bíblia e com a caneta e ficam ali atentos e anotam os textos bíblicos. Que legal, viu? Você é um prudente, como os bereanos, né? Paulo diz ali que eles eram prudentes, eles se preocupavam em ter ali as anotações, em conferir na palavra de Deus. Então, amigos, você que é um bereano, que está aí com a sua Bíblia na mão, Jesus no coração, nós vamos iniciar o tema de hoje. O tema de hoje é muito especial. O tema de hoje fala sobre o juízo. Palavra difícil, hein? Quando lembro de juízo, algumas figuras nos vêm à mente, né? Juízo, uma plenária ali, júri, julgamento. E julgamento geralmente tem dois lados, ou condenado ou absorvido. E nesta noite aqui nós vamos ter a oportunidade de entender as fases do juízo, como são elas, localizar os períodos, né, à luz do tempo que nós estamos vivendo. Então, vem essas fases e o Reginaldo vai listar ela para nós. Quais são elas mesmos, irmão Reginaldo?
Então, pastor, a gente tem o juízo, que é dividido em 3 fases. O primeiro é o juízo investigativo, o juízo confirmativo e o juízo executivo. E nessa primeira fase do juízo investigativo, por exemplo, nós temos lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Se você quiser conferir na sua Bíblia e na sua casa, Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim, ó: o sábio Salomão falou: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. É o que a Bíblia diz. Esse texto, ele é comprometedor, né? Você já pensou, Isso. amigo de casa? Olha o que está falando a palavra de Deus. O irmão Reginaldo acabou de ler, ele enfatizou, olha, dever de todo homem, porque há de trazer a juízo todas as obras. Uau, forte. Todas as obras. Todas. E é bem enfático esse ponto, né, João? Bem enfático. Pastor, tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso 5. Ali Paulo explica que até as nossas intenções vão a juízo. E tem muita pessoa, por exemplo, que ele não se tornou um adúltero porque não teve oportunidade, mas ele queria. Ele não conseguiu matar ninguém, ninguém ficou sabendo porque ele não teve oportunidade. Então, o Paulo diz que os desígnios do coração, o lado do outro lado também é correto. Muitas pessoas, por exemplo, ele ainda não tomou uma decisão porque ele teve alguns empecilhos, algumas dificuldades, mas ele está no processo de conversão. Também Deus vai considerar isso. Tem um lugar lá do Salmo, o salmista fala assim, que Deus sabe a pessoa onde ela nasceu e ela vai será julgada nessa condição. As dificuldades e as facilidades que cada pessoa tem. Deus será simplesmente perfeitamente justo ao julgar cada pessoa. Interessante, né, João, essa fala sua dessa intencionalidade de Deus em aplicar um juízo justo. Interessante, amigo de casa, que esse juízo de Deus ele não é comparado ao juízo corrupto, muitas das vezes desempenhado neste mundo, não é verdade? É importante a gente ter essa visão quando lê a Bíblia. E Deus, ele é muito sábio, tanto que você vê a nota tônica em torno do tema do juízo, né? Existe, eu creio que os irmãos vão ler Apocalipse, o irmão Reginaldo deve estar na agulha aí, esse texto, mas Apocalipse ele faz um chamado, interessante que esse chamado de Deus é um alerta, né? E ele começa com uma palavra chamada temei, né, irmão Reginaldo? Isso. Você que está em casa nos assistindo, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, tem 2 versos poderosos, igual você comentou, pastor. O verso 6 diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua. E o que é que continha nesse evangelho? O verso 7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a Bíblia, ela nos, mais uma vez aqui no Novo Testamento agora, não é? Ela nos aconselha de que a gente deve temer a Deus, adorar a Ele, porque vai ter um juízo. E este juízo promulgado sobre a terra, João, esse ponto é interessante, né? Ele está atrelado, interessante, a graça de Deus e o tornar conhecido de Deus a sua mensagem para o mundo. Né? Nesse ponto que ele leu, destaca-se as 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens angélicas, ela envolve o mundo todo, envolve o João que está assistindo a gente aqui, envolve a Maria, envolve o Tiago, envolve todos os habitantes dessa terra que já existiram, que existem e que virão a existir, né? Interessante esse envolto da Bíblia do mundo todo, né? São Mateus 24, 14, lá diz, o próprio Jesus falando que este evangelho seria levado a todo mundo, pregado a todas as nações, em testemunho a todas as gentes, e então viria o fim. Isso significa que cada pessoa ele vai ter de uma ou de outra maneira a oportunidade de tomar uma decisão. O evangelho vai chegar ali de uma maneira ou de outra. Mas ele vai ter todas as informações? Não, não vai. Tem pessoas que não vai ter todas as informações. Mas em
Atos 17:30, lá fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância da pessoa. Então, a gente não precisa ter preocupação de ser julgado naquilo que a gente deixou de fazer por ignorância. Ele não tinha conhecimento. Não tem que ter essa preocupação. Exato. Outra coisa, pastor, que às vezes a gente se preocupa demais é com as acusações ou com o acusador. Mas a nossa preocupação deve ser com aquele que nos defende, com o nosso defensor. E Paulo, escrevendo aqui na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 33, 34 e 35, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Então, a nossa preocupação, quando fala em juízo, parece que acompanha não o temor no respeito de Deus, mas do medo. Exato. E se tem uma coisa que a gente não precisa ter, é medo. Exato. Medo, porque se eu estou do lado de Deus, por que eu vou ter medo? Se eu aceito Jesus como meu Senhor Salvador pessoal, ainda que eu tenha problemas, mas eu estou do lado dele, então eu não tenho que ter medo, tá? Porque Jesus é o meu defensor. E uma questão que está atrelada em todo esse grau de complexidade, que o tempo que não vai dar para entrar hoje, mas se eu sou um pecador e eu aceito Jesus, o que ele faz comigo? Porque hoje ele está lá no céu, nós vamos já explicar já, ele está lá no céu intercedendo por mim. Então, numa linguagem simbólica, ele tira a minha vestimenta suja, que é o símbolo do pecado, e ele me veste com a sua justiça. Exato. Então, diante de Deus, eu sou considerado uma pessoa como se eu nunca tivesse cometido pecado. A pergunta é, por que temer? Eu tenho que ter medo de não aceitar Jesus. Aí, Exato. sim, Exato. esse medo eu tenho que ter. Ô, João, E é um medo que, convenhamos, precisa preocupar o indivíduo. Esse sim. ô, João, e continuando, a gente não precisa ter medo do juízo. É tanto que até aqueles que foram salvos em Cristo, eles também passarão pelo juízo. Exato. 1 Pedro 4, versículo 17, diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, até mesmo quem aceitou a Cristo vai passar pelo juízo. Mas esse juízo é apenas para mostrar para todo o universo se aqueles que aceitou a Cristo ou não permaneceu fiel a ele ou não. Porque somente Deus conhece o coração do ser humano. Agora os anjos não conhecem. E para Deus ser justo, ele precisa ter um juízo para mostrar para todo o universo. O Reginaldo aceitou a mim e permaneceu fiel. É isso que vai determinar o juízo. E um ponto determinante, amigos, antes da gente localizar os períodos, né? Juízo, o início do juízo investigativo e até o tempo que dura. Sei que vocês já estão preparados aí para isso, mas depois o juízo confirmativo, amigo de casa. São 3, hein? Vamos lá. Juízo investigativo, juízo confirmativo e o juízo executivo. A gente vai caracterizar cada um na cronologia aqui para tentar entender esse tema tão importante na Bíblia. Mas esse pano de fundo que o irmão Reginaldo e o irmão João colocaram para nós aqui, bíblico, mostra para nós que esse juízo promulgado sobre a terra é Deus preocupado em mostrar ao ser humano que no caminho para o céu tem ordem. Entendeu isso aqui? Interessante. E Deus, nesse caminho de ordem, o elemento principal, como João bem disse, tem que ver com a graça de Deus. É interessante, olha, de 1844, essa data eu já vou ler o texto que está relacionado à luz da Bíblia para você, aí você vai ler comigo, mas de 1844 até o fechamento da porta da graça, e você olha comigo agora a Bíblia, por favor, abra aí a sua Bíblia em Daniel 8,14, e você já vai entender isso na segunda parte. Você não pode perder a segunda parte desse estudo, porque ela é complementar, viu? Então, olha só. E me disse, aqui é o livro de Daniel, eu estou lendo o capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, olha que legal. Você lembra o que nós já estudamos aqui em 2 temas sobre o santuário?
Você lembra o centro do santuário para quem apontava, o sacrifício para quem apontava, para a pessoa de Cristo? E agora, olha, esse tema volta à luz de Daniel. E a referência é um santuário que seria purificado. E a referência desse santuário a ser purificado tem que ver com o elemento central, que é a pessoa de Cristo, que está relacionado à graça de Deus. Então, de um período, como descreve Daniel, de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, está relacionado a essa primeira fase do juízo, João. E essa primeira fase do juízo, João, para nós é esclarecedora essa preocupação de Deus quanto à sua graça, quanto ao centro da obra que acontecia no santuário, que era propósito de Deus, de maneira ilustrada, mostrar para o homem o peso do pecado, o preço do pecado, o quanto o homem precisaria estar atento com a sua consciência, para que não fosse escravo da mesma consciência e não se perdesse, né? Por isso, interessante esse comentário. Tudo que a gente estuda, eu estava estudando um pouco hoje do Apocalipse, em casa. Então, tudo que você lê, por exemplo, no livro do Apocalipse, ele é buscado, uma linguagem buscada do Antigo Testamento. Exato. Então, a questão do santuário e a questão, por exemplo, do juízo, da graça, do sangue, do sacrifício, enfim. Tudo tem a ver e está explicado devidamente no Velho Testamento. O senhor falou a questão do juízo, né? O dia do juízo. Lá no Antigo Testamento, tinha 2 tipos de sacrifício. Tinha mais, mas tinha 2 que eram... Os cruciais, né? Tinha o chamado sacrifício diário, era um animalzinho que morria de manhã e outra tarde. Esse era um sacrifício que os sacerdotes realizavam em prol de todo o povo. Todo o povo, naquela hora, ou teria que estar presente, ou teria que estar voltado ali para a região do santuário, e ele aceitar aquilo ali, a fim de que o pecado dele, simbolicamente, fosse também transferido para lá e automaticamente perdoado. Aí tinha um outro sacrifício, que era chamado de dia da expiação. E é interessante, Reginaldo, que no dia da expiação, 10 dias antes, acontecia uma cerimônia, uma das festas que era chamada Festa das Trombetas. A Festa das Trombetas, ela anunciava o dia do juízo, que era o dia da expiação. Então, no dia da expiação, todos os pecados que simbolicamente haviam sido postos no santuário, via sangue, via sacerdote e transferido para lá, nesse dia, todos esses pecados eles eram eliminados também via sangue. Também não vou explicar mais porque a gente já explicou aqui. Então, dia do juízo. Então, veja bem, você que nos assiste, a pessoa que não confessou o seu pecado, Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, a pessoa que não havia confessado, ele não era perdoado. Então, essa data de Daniel 8:14, ela é o cumprimento do dia do juízo no Antigo Testamento. Deus estava anunciando com esse tipo, o antítipo. O tipo era o dia do juízo no Velho Testamento. E o antítipo, ele começa no ano 1844. Mas a pessoa pode perguntar, mas Jesus morreu, foi para o céu, e de quando ele morreu, ele ascendeu ao céu, ele ficou lá fazendo o quê? Interessante, mas a Bíblia explica tudo. Você vai em vários textos, né? Em Hebreus 4, verso 14 a verso 16, enfim, Hebreus 10, vários textos. Hebreus 8, ele explica com muita simplicidade essa situação. Jesus foi para o céu, quando ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. E lá ele ficou fazendo o quê? Ele ficou fazendo intercessão, ele ficou agindo como advogado, 1 João 2, 1 João também, 1 capítulo 9. Verso 7 a 9. Ele ficou lá trabalhando em prol do pecador que buscasse ele, como intercessor. Mas a partir do ano 1844, os livros são abertos. E como é que você prova que os livros são abertos? Você que está em casa, não vou ler aqui por causa do tempo, mas você anota aí. Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10. Ali diz, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros e então começa o juízo. Essa é uma data que ela só pode ter acontecido na data do ano 1844. É quando Jesus passa, além de intercessor, de advogado, como ele também entra no processo de julgamento. Então, para quem já morreu, os livros registram, como o Reginaldo já explicou, nos livros registram se ele morreu salvo ou perdido, se ele pediu perdão para os pecados ou não. E isso, pastor, é interessante a maneira como ele colocou, porque você colocar diante do universo. Exato. Por quê? E envolve todos
O mundo todo, né? Porque o pecado entrou no universo, lá no centro do universo, e Deus também quer mostrar para o universo que a graça dele é suficiente para salvar todas as pessoas. Então, nenhuma só pessoa vai ficar de fora, a não ser que ela não queira. Então, João, um ponto importante que você está tocando, João, só um parêntese aqui, antes de você concluir seu raciocínio. Eu queria que você entendesse, amigo de casa, que este texto de Daniel 8,14, que demarca um período que o João já esclareceu para nós, que o irmão Reginaldo introduziu ali quando leu, apresentando, o mundo todo envolvido nesse texto que o irmão Reginaldo leu. E agora o João está dizendo para nós que a partir dessa data demarca o início do juízo investigativo, a partir do momento da abertura dos livros, dos registros. Só que, João, o que acontece com Jesus nesse momento? Que eu queria que você concluísse, que eu creio que você ia nesse sentido, porque é o elemento da graça, né? Jesus, ele assume um posto, na realidade ele assume desde que vai ao céu, isso é claro para nós, mas uma obra intensificada, né? Sim. E o que faz Jesus? Ele é o que entre eu e Deus? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, João? Porque tem pessoas lá fora que nos assistem que tem aquela ideia de um intercessor humano, um santo, um herói bíblico, uma pessoa que viveu. Você sabe o que eu estou falando e o amigo de casa também. Ele coloca essa pessoa, muitas das vezes, no lugar de Jesus. E a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente tira Jesus. Sim. E Jesus faz o que então nesse processo, João? Agora de abertura de livro. Tá. Então, observe bem, o pastor tocou num ponto, eu preciso abrir um pouquinho o que ele tocou aqui. Em Daniel capítulo 8, verso 11, ali fala que haveria um poder na face da terra em um determinado tempo, e esse poder jogaria o santuário por terra, e o que ele faria, ele haveria de prosperar. Aí você vai em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, fala que esse ser ou esse poder, ele se assentaria no lugar de Deus, agindo como Deus. E ele faria, além de algumas coisas blasfemas, ele faria a maior de todas as blasfemas, que seria perdoar pecados. Perdoar pecados é de origem divina. Exato. Apenas Deus pode perdoar pecados. Então, tudo isso está previsto que ia acontecer. Está escrito, foi escrito porque ia acontecer. Então, Jesus hoje está lá no céu. Quem morreu aqui na terra, que derramou seu sangue, foi Jesus. Exato. Não foi uma mulher, não foi nenhum outro ser. Em Atos 4,12 fala, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só Jesus é o nosso intercessor. Por isso, querido ouvinte, toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Pastor, lá no céu, quando a gente ora ao Pai em nome de Jesus, o Pai lá no céu, ele não olha para mim, porque se ele olhar para mim, ele me fulmina. Sim. Ele me fulmina, porque eu sou pecador. Então ele olha para Jesus. Jesus morreu no meu lugar. E ele fala, Pai, perdoa, porque por ele derramei meu sangue. Exato. Esse é o trabalho que ele faz hoje. Pastor, isso é tão complexo, isso é tão amplo, que só para se ter uma ideia muito simples, o ladrão na cruz, ele tinha poucos minutos, mas ele aproveitou. Então, nós vamos encontrar no céu, pastor Reginaldo, o pessoal aqui da técnica que assiste a gente também, nós vamos encontrar pessoas no céu que a gente jamais imaginaria. Estariam lá. Porque no apagar das luzes ou no queimar do pavio da vela, ele aceitou. E a graça de Deus, ela é toda suficiente para alcançar qualquer pessoa em qualquer tempo. É por isso que a gente tem que falar muito mais da graça, muito mais da misericórdia, muito mais do nosso defensor. Não esqueci o acusador para lá, que tem quem cuida dele. E João, interessante esse ponto. Amigos, o tema é muito rico e nosso tempo voa aqui. E nós não cobrimos a parte do confirmativo, e nem do executivo, estamos no investigativo. E o medo de muitas pessoas é nesse juízo, Reginaldo, investigativo. Então, você entende que estes textos bíblicos suavizam a ideia de juízo no nosso coração? Então, o amigo, no juízo investigativo, a obra intensa quem faz é Jesus. E a obra intensa no juízo investigativo, Jesus faz, o João usou o texto, ele vai achar esse texto para ler para a gente depois, é a obra de um advogado. Né? Então ele é um advogado, e o que faz um advogado num juízo? Ele é importante, Reginaldo, um advogado? Claro, o advogado ele nos defende, e Jesus, como o João bem colocou, sendo o nosso advogado, e a gente foi salvo por ele, não há o que temer nesse juízo. Amém. Porque ele nos defenderá. E é um advogado que não perde causa. Amém?
Que Amém. bênção, né? Amém. Amém. Mas olha, vamos avançar, amigos. Então nós entendemos que o juízo investigativo é um juízo onde as pessoas não precisam ter medo, correto? A graça de Deus nos basta, amém? Só que a graça de Deus me basta se a coerência da lei de Deus estiver onde? Coração. Interessante, né? É. Então existe uma... Professor, eu gosto de usar a seguinte expressão. Jesus não joga sujeira por debaixo do tapete. Exato. Tem muita gente que acha que ele vai levar uma vida secular e ao mesmo tempo vai ganhar o céu. Não vai. Exato. Não vai. Por quê? Porque, como o senhor falou, Deus é coerente. Aí o que acontece? No julgamento, porque aqui eu li o texto aqui de Romanos, capítulo 8, verso 31 até o verso 39, eu só li 3 versos, ali explica que o inimigo é o nosso acusador. Mas se eu estou com Jesus, ele não tem como ele me acusar. Mas agora, até o senhor leu um texto antes no teu sermão, que teve uma situação lá de Paulo, de Satanás, né? Atos 19:4, eu acho. Satanás, eu já acho ali. Satanás fala assim: eu conheço Paulo, conheço esse aqui, mas você eu não conheço. Você eu não conheço. Por quê? Aí eu falei: quem é você? Exato. Quer dizer, a pessoa não se arrependeu, não pediu perdão, nunca quis saber, teve um monte de oportunidades, nunca aceitou e agora ele quer o céu. Aí Satanás vai se apresentar diante de Deus e fala: não, ele não, e Deus não vai ter o que fazer. Porque ele não aceitou e Satanás tem razão. Exato. Porque o sangue foi derramado em prol dos que aceitam. São João 3,16 resume tudo quase que a gente está falando aqui. Deus amou o mundo, todas as pessoas, para que todo que nele crê. Exato. Aí Satanás fala: mas vem cá, Senhor, ele não creu. E Deus vai falar o quê? Não tem o que falar. A pessoa de fato vai estar condenada. E o crer, que o João está mencionando, é muito interessante isso aqui. O cara que não crê da maneira como a Bíblia pede. Vamos lá, não é o Reginaldo aqui, ancião do Emérico de Campos, não é o João, primeiro ancião aqui da Igreja do Bom Clima, não é o pastor Edival, não é o pastor Bulhão, não é o nosso presidente da divisão sul-americana, pastor Stanley Arco, não é estes homens que eu citei aqui, é Deus. Então, olha o que Deus diz. O crer para Deus de maneira coerente, amigo, está atrelado à lei de Deus. Obediência. Exato, a vontade de Deus. A fidelidade do indivíduo àquilo que Deus pediu para ele fazer. Olha que legal. O juízo, irmãos, o investigativo, esse juízo que todos temem, e temem porque não compreendem, você está compreendendo nessa noite aqui conosco, nesse estudo gostoso, né, da palavra de Deus, que a gente não precisa temer ele. Deus está fazendo a obra que precisa ser feita nele. Agora a pergunta é, você? Quando o João menciona esse texto, que eu usei na mensagem ontem, o diabo olha para o crente e diz o seguinte: peraí, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas que moral você tem para vir aqui me expulsar? Espera aí. O sentido de moral está, irmão Reginaldo, numa vida desassociada da regra, da lei que Deus estabeleceu, né? E quando nós estamos nessa situação, eu volto no exemplo que o João usou, aí a gente precisa ter medo. E eu queria, digamos que, aliviar a cabeça dos que estão nos assistindo agora, se está se sentindo acusado pelo inimigo, pelos seus erros. 1 João capítulo 1, versículo 9, Jesus falou assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Quando a gente confessa os nossos pecados a Deus e a gente pede força a ele para abandonar esses pecados, Deus ele coloca Jesus como nosso advogado, como o João comentou no capítulo 2, versículo 1 de 1 João. Cristo passa a ser o nosso advogado e o diabo não tem nenhuma autoridade para nos condenar, para nos acusar. Porque a gente tem a Cristo como advogado, mas para isso a gente precisa confessar os nossos pecados e pedir forças para abandonar. Que bênção, hein? Que linda essa sequência, né? Isso. Maravilhoso. É até interessante, Reginaldo, que esse processo, eu gosto de citar alguns exemplos que são excepcionais. Em Atos 2, você pode ler em casa, é quando Deus derrama o Espírito Santo ali no Pentecoste. Então Pedro toma a palavra e ele começa a pregar. E ele vai pregando, e um sermão muito bonito. E aqui no verso
no verso 22 e 23, olha o que ele diz. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Pastor Reginaldo, parte do auditório, e você que nos assiste, parte do auditório de Pedro haviam tomado parte ativa na morte de Jesus. Porque Jesus aponta o dedo para ele e fala assim, vós o matastes. Eu imagino como o Espírito Santo havia sido derramado, eu imagino que aquele pessoal tremeu na base. igual Vara verde. O caboclo tremeu, o joelho bateu, ficaram com medo. Então, ao eles ter esse sentimento de culpa, aí no verso 37 e o 38 diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Pergunta, teve perdão para aqueles camaradas? Não vai ter para nós? Que é isso? Perdão é dado para o pecador. Exato. A pessoa, mas eu sou muito pecador. Perdão é para você. Quem não é pecador não precisa de perdão. Exato. Que benção, né, amigo? Amigo, o meu diretor aqui, o nosso diretor, ele já disse assim, pastor, já tem pouco tempo, estamos acabando e nós não cobrimos ainda as duas últimas fases finais. E amigos, nós precisamos ser rápidos aqui e aproveitar essa graça do nosso diretor. E queria lembrar você, meu querido irmão, que nós voltamos para a segunda parte do juízo, que envolve o desdobramento a partir do marco, da data do marco ali de 1844, atribuído a Daniel 8:14, que é o início, né? Nós já vamos voltar para a segunda parte e você vai ter a oportunidade de assistir no próximo domingo. Imperdível, viu? Mas vamos lá, queridos irmãos. Quando nós olhamos, irmão Reginaldo, para a segunda fase está ligada a uma obra que não acontece aqui neste globo, neste mundo, né? E a gente já estudou aqui, o amigo de casa estudou sobre os 1000 anos com a gente, sobre o milênio, então já está bem fresco aí na mente, você vai buscar novamente esse estudo na sua memória aí, bíblica, já buscou, né? Então, esses 1000 anos, ele não acontece nesse globo. Por quê, Reginaldo? É onde esse lugar? É num país, é um outro mundo? Como é que funciona? O que a Bíblia fala sobre isso? Aonde será esse lugar, Reginaldo? Paulo responde para a gente em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Paulo disse assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Paulo está falando que chegará o momento em que os santos, os salvos, hão de julgar o mundo. Isso não pode ser agora, né? Porque os salvos estão aqui na terra. Então, em algum local, em algum momento, os salvos participarão de um juízo. Exato. E interessante que Apocalipse, amigo, você de casa, 20, verso 4, dá detalhes para nós sobre isso, né, irmão Reginaldo? O que diz esse texto, por favor? Olha que interessante. Mais um texto aqui, Apocalipse 20, versículo 4, diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Interessante. Então, olha que legal. Eu só sou provocador aqui, viu, meu irmão de casa, mas vamos lá. Esses 1000 anos, a gente entende que fechou a porta da graça. Interessante isso aqui. Nós fomos para o céu. Amém? Estamos com Jesus e lá no céu, nesses 1000 anos, muitos acham, vamos ficar lá numa rede, muito confortável. Não. Tem atividades, né? Nesse 1000 anos. 1000 anos será repleto de atividades, né, João? E uma delas é essa daqui. E o propósito de Deus com esse juízo confirmativo
é que Deus ele é autêntico na sua forma de apresentar-se ao ser humano. O ser humano não está lá por acaso, né? Sim. Ele não rejeitou a graça, ele aceitou a graça. Para ele, a graça foi motivo deste percurso que ele faz, deste mundo ao lado dos anjos e de Jesus, do encontro com Jesus nos ares, como a Bíblia diz, para ir para o céu, e lá ele vai para essa função específica que Deus estabelece. E aqui Deus, de maneira coerente, lembra a gente, João, olha só, e eles, ao julgarem a terra, eles vão entender nesses 1000 anos, né, o porquê que o fulano que deveria estar lá não está. Né? Antes dos 1000 anos, Apocalipse 15, verso 8, porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus também ela tem um tempo determinado. Exato. Nós não sabemos. Mas a misericórdia de Deus ela vai ter fim. Assim como teve para os diluvianos, na época que Noé pregou, o pessoal de Sodoma e Gomorra, tá? A graça de Deus ela está estendida por enquanto. Mas em Apocalipse 15, verso 8... Posso ler para vocês? Pode ler, faz favor. Apocalipse 15, 8 fala assim, ó, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. É interessante que quando você associa um texto com o outro, em Hebreus 4, verso 14 a 16, fala assim, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, enquanto há tempo oportuno. Legal, hein? Hoje é tempo oportuno, mas vai chegar um momento em que o santuário vai se encher de fumaça, Jesus sai do santuário. Então já foi explicado aqui, porque para mim me apresentar diante do juiz, eu tenho que ter advogado. No caso é Jesus. Mas Jesus não está mais lá. Então não tem mais como eu me apresentar. Isso se chama fechamento da porta da graça. Ou término do fim da oportunidade. Então aí entra a questão do juízo. Uns falam de comprovação, né? Mas é o juízo durante o período do milênio. E a gente vai saber a pessoa, quem já está salvo está lá, mas quem não foi salvo, por que não foi salvo? Exato. Mas, pastor, tem uma coisa aqui que é pouco comentado. No juízo vindicativo ou de comprovação, lá nesse juízo, vai ter contemporâneos de todas as épocas. Olha que legal. Pós-Éden, início do pecado, até o fechamento da porta da graça, vai ter pessoas contemporâneas que foram salvas e que vão julgar quem não foi. Legal. Então, se aquele que está salvo foi na mesma época daquele que não foi salvo, quer dizer, o que não foi salvo não foi porque não aceitou, mas ele também teve oportunidade. Exato. Então, essas pessoas vão falar, não, eu já estava lá naquela época, eu sou daquela época. Ele teve chance, ele teve oportunidade, ele não quis. Interessante. É algo né? impressionante. Coisa bonita isso. Muito. Como Deus é sábio, né, João? Ele não deixa detalhes, né? Não deixa. E não deixa assuntos inexplicados também. Isso é impressionante. E a Bíblia, amigo, esse livro maravilhoso que você tem nas mãos e que você está estudando, este tema, ele não é um tema complexo. Você viu como os textos ajudam a gente a equalizar no nosso coração toda a obra de Deus, e cada fase do juízo tem a graça de Deus bem clara, bem visível, né? Agora, a outra fase, irmão Reginaldo, tem que ver com o juízo executivo. Então vamos lá. Primeiro, investigativo, eu não tenho que ter medo. Esse juízo investigativo teve um início, ok? Também tem um fim. Aí inicia-se o juízo confirmativo, referente aos 1000 anos, onde salvos vão sentar nesses tronos, os livros estarão abertos, os atos serão ditos, e existe agora a terceira fase. A terceira fase tem que ver com o juízo executivo. E aí? Juízo executivo, o que acontece, irmão? Irmãos, que está nos ouvindo em casa, executivo tem a ver com execução. E Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, tem 3 versos poderosos. Diz assim, ó, Apocalipse 27, 8 e 9. E o 10 também. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É o versículo 9. Então, essa terceira fase do juízo, pastor, tem a ver com a execução do diabo e de todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Cara, isso é forte, né? Muito forte.
Interessante que nesse juízo executivo, Deus virá para a execução, João. E a palavra aqui que aparece no nosso guia de estudo, Deus destrói o mal para sempre. Pastor, o senhor sabe que a doutrina do fogo do inferno é totalmente diabólica, Sim. não tem base bíblica, e quando você estuda a Bíblia, quando você vai lá em Ezequiel, por exemplo, 28, e o verso 18, lá Deus fala assim, que ele vai tornar Satanás como cinza. O texto é muito claro. Vai tornar Satanás em cinza. Você pega Malaquias 4, verso 1 a 3, ali é a mesma coisa. Raiz e ramo vai se tornar cinza. E aqui, Judas, não o Judas Iscariotes, no verso, é um capítulo só, no verso 7, fala assim, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Pergunta, querido ouvinte, você que pensa, e algumas entidades, infelizmente, explicam assim, pegando texto torcido, dizendo que as pessoas vão ficar queimando no fogo do inferno, o que esses ensinadores querem é pôr medo em você. É só isso, por medo em você, para você aceitar uma situação de forma forçada. Não é isso que Deus quer. Exato. Não é isso que Deus quer. Deus quer explicar que o que não aceitar, o fim dele vai ser a destruição. Mas Deus ama, Deus quer salvar. E Jesus, lá em Isaías 53, 11, fala que ele vai ficar feliz ao ver o resultado do seu trabalho. E também Isaías fala que essa ação de Deus de destruir é uma ação estranha. Porque não está no caráter de Deus. Ele não criou o ser humano para destruir. Exato. Ele criou para ser feliz. Então, é um ato estranho que ele vai executar. Então, vai descer fogo e enxofre do céu e vai exterminar a todos. Pedro, em 2 Pedro 3, verso 9 até o verso 11, ali fala que essa terra vai virar uma bola de fogo e ela vai ser purificada pelo fogo. E então, a terra, a cidade santa vai descer, Apocalipse 21, né, 1 a 4, a cidade santa vai descer aqui na Terra, Deus vai refazer o planeta Terra. Amém. Não vai ter, querido ouvinte, imagina você no céu e um filho teu no inferno, você vai ter paz? Isso é mentira, isso é diabólico, não tem base bíblica. Ô João, e Deus ele não quer que ninguém se perca. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Pedro falou o seguinte, inspirado por Deus, disse assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, né? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o fogo eterno foi preparado somente para Satanás e seus anjos, porque eles não quiseram arrependimento. Agora, Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Amém. Exatamente. Amigos, infelizmente o tempo voa, né? Você percebeu aí. Obrigado porque você está conectado conosco. Chegamos ao fim de mais um bloco aqui do Bíblia Mais. Mas antes de orar por você, eu queria fazer aqui um apelo para você. E o apelo do pastor, nesta noite, para você que está aí há 38 minutos estudando a Bíblia conosco, amigo, é que existe um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, que hoje abre diante de você mais uma vez a sua graça. E sabe, diz assim, filho, a obra que precisava ser feita por você, eu fiz. E filho, eu quero que agora, você que me ouve, você, por favor, amoleça esse coração. Entenda que as minhas palavras tenham cansado você. Imagina, estudo após estudo, amigo. Estudo após estudo, Deus tem insistido no teu coração. Deus tem lhe chamado. Deus tem lhe convidado. Deus tem dito para você que é para você ficar tranquilo nesse momento de juízo. Este juízo, primeira fase, o investigativo, você tem um advogado. Um advogado que não perde batalha. Um advogado que olha para Deus quando você recobra a sua consciência, te ajoelha e diz, Senhor, sou pecador. Preciso do Senhor na minha vida, por favor, Deus. Perdoe os meus pecados. Não importa a circunstância que você esteja. Aonde você está me assistindo agora nesse momento, aonde você esteja nos ouvindo, amigo, Deus quer que você recobre a consciência de filho. Interessante o que o João disse. Para Deus não existem ímpios. Para Deus só existem filhos. As pessoas se tornarão ímpias
por vontade própria e por renegarem um direito de filho que Deus assegurou a todas elas. E Deus assegurou esse direito de filho, querido amigo, por meio da adoção, por meio do que Cristo Jesus fez por você e por mim. Que lindo isso aqui. E aí, o que você acha dessa proposta de Deus? Este intercessor deseja interceder por você, deseja lhe inocentar. E sabe o que fará mais esse intercessor? Descerá essa terra como um justo juiz para buscar você. Ele é o galéu, o resgatador, para levar você para viver uma vida nova. Está disposto? Que bênção. Posso orar por você? Deus maravilhoso. O Senhor conhece as amigas, os amigos que estão nos assistindo aqui na classe Bíblia há mais já muito tempo, Senhor. Senhor, o Senhor tem falado a este coração que me assiste. O Senhor, ó Deus, nessa noite está apelando a essa pessoa para que ela venha, para que ela entregue o seu coração ao Senhor, para que ela firme um concerto com o Senhor. Ó Deus maravilhoso, atue nessa vida, por favor. Dessa filha que, quem sabe, sofre há muito tempo, desse filho que sofre muito tempo, desta irmã, deste jovem, desta jovem que tem sido iludida pelo inimigo, pelos homens falsos desse mundo que querem levá-lo, ó Deus, para distante do Senhor. Deus, que o Senhor atue nessa vida, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor ajude esta pessoa, ó Deus, que nos assiste, a adequar a sua vida segundo a tua palavra e viver feliz nesta terra, aguardando o seu Redentor. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você.